A passagem da nossa meditação tem início lá no Sermão da Montanha. Jeffrey, o som tava maneiro, e agora parece que tá rolando uma... Vai mexendo aí que, que o coroa aqui fica enrolado com o negócio de ó, tá maneiro. Jesus está conversando com seus discípulos e uma curiosidade dessa passagem é que ela foi a inspiração para eu compor uma música em 2002, que depois virou o título do CD do Fruto Sagrado, a banda que na época eu fazia parte. Depois, se você tiver curiosidade de assistir o clipe, procura lá no YouTube, que na verdade somos do Fruto Sagrado, você vai me ver de cabelo preto e mais magro. Aproveita, ri e compartilha com seus amigos. Porque o pessoal vê assim, olha lá Marcão de cabelo preto, aí acha maior graça, mas maneiro. Essa pergunta, título da nossa mensagem, ela é respondida por Jesus aqui nesse texto. O que nós somos? O que na verdade somos? O que um grupo de discípulos de Jesus efetivamente são? E aí Jesus responde isso aqui em Mateus, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Até aqui. Esse é o sermão de Jesus para os seus discípulos. Ele está falando com discípulo, está falando com gente que já andava com ele. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, fazer uma observação, é assim, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado? Jesus chama a gente para perto dele para quê? E aí Jesus é bem claro, para ser sal e luz em qualquer lugar do mundo. Por meio de duas metáforas, Jesus vai trabalhar com a questão do sal e com a questão da luz. Jesus vai mostrar que os cidadãos do reino, não importa o quão nós sejamos desprezados pelo mundo, o quão as pessoas considerem a gente insignificante, mas Jesus vai falar, são os meus discípulos, são vocês que vão ser sal e luz nesse mundo. Vocês é que vão evitar que esse mundo seja pior do que ele está. São os únicos que podem evitar que esse mundo seja dominado totalmente pela podridão, pela escuridão, são os discípulos de Cristo. Versículo 13, Jesus está trabalhando aqui numa expressão que praticamente é uma ordem. Vocês são o sal da terra. E aí por que Jesus utiliza a metáfora do sal? O sal era uma substância muito conhecida das pessoas daquela época. O mundo antigo dependia muito de sal. Não existia geladeira naquela época, galera. Eles dependiam do sal para a conservação do alimento. Não era só uma questão de tempero. O sal era um antisséptico, o sal era conservante. O sal tinha muitas propriedades e muita necessidade do povo daquela época de ter um sal de verdade. Jesus vai trabalhar duas propriedades importantes do sal, relacionando aos seus discípulos, e ele vai mostrar que o sal, numa pequena quantidade, é um excelente tempero, é o que realça o sabor da comida, do alimento, ou seja, a gente sozinho, em qualquer lugar do mundo, em Jesus, a gente tem poder de transformar aquele lugar e de deixar melhor, e Jesus vai usar a outra propriedade do sal, que é evitar, refrear o apodrecimento dos alimentos, frear a podridão, o processo de degradação dos alimentos. Ou seja, a gente em grande quantidade, porque a carne para ser conservada ela tinha que ser esfregada, tinha que pegar sal e esfregar muito sal na carne, era o meio que eles faziam para conservar carne de bovinos, carne de peixe, durante meses, anos, era impregnando aquele pedaço de carne com sal. E aí Jesus vai usar essas duas propriedades do sal para falar para os seus discípulos,
só vocês têm a propriedade de melhorar o sabor, de melhorar a vida, não só de vocês, mas como das pessoas que estão perto de vocês. Só vocês têm a propriedade, a condição, a capacidade de frear esse estado de degradação em que o mundo onde vocês estão inseridos se encontra. Vocês são o sal da terra. O cara lá fora, o cara que ainda não teve encontro com Cristo, não é sal da terra. Ele não tem condição de mudar para melhor a realidade do mundo que o cerca. Naquela época, o sal era de grande importância. E aí Jesus está mostrando isso para eles. De forma semelhante ao sal, vocês vão fazer oposição, vocês vão ser o contraponto dessa degradação, dessa corrupção moral em que o mundo se encontra. Vocês vão, o sal pegava o sal e esfregava na carne. Vocês vão fazer barreira, vocês vão se impor a podridão desse mundo para evitar que a degradação seja ainda maior. Toda a corrupção moral e espiritual no mundo onde vocês estão inseridos vai ser refreada por vocês. Para a gente está claro que o mundo à nossa volta é cruel, né? A Bíblia mesmo fala, o mundo, ou seja, o sistema de pensamento, a cosmovisão, a forma como muitas pessoas vivem sem Cristo, a Bíblia vai dizer, o mundo jaz do coisa ruim, já do maligno. Então assim, a gente sabe que uma vida, um mundo sem Cristo é ruim, é mau, é impiedoso. Todavia, só Jesus sabe como que esse mundo seria sem os cristãos na face da terra. Sem gente orando pelas outras pessoas, sem gente sendo misericordioso, sendo generoso, gracioso com as outras pessoas. Só Jesus sabe como, hoje o que a gente acha que está ruim, sem a gente, ia ficar muito pior. E aí Jesus está falando isso para os discípulos deles. Eu sei como que esse mundo vai ficar se vocês não estiverem sendo sal, se vocês não estiverem sendo luz. Sem as nossas orações, sem o nosso testemunho, sem a nossa misericórdia, sem a nossa ação na direção do necessitado. Jesus está dizendo isso, cara, o mundo ia ser muito pior, muito pior. Jesus está mostrando nesse texto que a gente leu aqui, que o correto testemunho dos cristãos é como sal que dá sabor e que refreia a podridão. O nosso correto relacionamento com Ele e o nosso bom testemunho com as pessoas à nossa volta tem esse poder terapêutico de não só transformar o ambiente num lugar melhor, como também de frear a podridão moral e espiritual que existe no nosso meio. E aí, quando a gente não salga o mundo, nós permitimos que a podridão avance sem nenhuma dificuldade. Perceberam a responsabilidade? Quando a gente não faz o que é para a gente fazer, a gente permite que o mal avance, a podridão, a escuridão, o sabor ruim, uma vida insossa avance sem ninguém para se interpor. As únicas pessoas na Terra que podem abençoar esse planeta são esses que Jesus chama de sal e luz. Não tem como, nenhum filho da desobediência tem condição de frear o caos no mundo. Nos evangelhos, Jesus vai condenar claramente o mundanismo, o secularismo, essa forma de pensar completamente antagônica aos valores do reino. Jesus condena isso de forma clara. Mas Jesus também condena com a mesma veemência a indiferença, a apatia dos cristãos em relação ao mundo. Jesus fala, é tão errado o contexto em que essas pessoas vivem contra Deus, como é errado vocês, tendo conhecimento de Deus, tendo relacionamento com Jesus, vocês se absterem de exercer nesse mundo o chamado que eu dei para vocês. E aí entenda o que é secularismo, o que é mundanismo. É toda uma rede de ideias, de pensamentos, de visões, de forma de ver a vida, que são radicalmente contrárias à vontade de Deus para a vida do ser humano. Justamente as ideias que Jesus manda os seus discípulos enfrentarem, se oporem, são as ideias que o mundo curte. Então Jesus está falando, seja sal e luz, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, com o seu testemunho, para que o seu testemunho seja uma forma de diferença
de se opor. Ó, está todo mundo fazendo dessa maneira, mas eu não sou todo mundo. Eu não faço desse jeito. Eu não vivo dessa maneira. Eu não penso dessa forma. Por mais que o mundo nos despreze, ele é completamente dependente da nossa obediência a Jesus. Vocês já pensaram nisso? O mundo, para não virar literalmente um inferno na face da terra, o mundo é completamente dependente dos discípulos de Cristo exercerem o seu chamado de ser sal e luz. Se a gente obedece a Cristo, o mundo é abençoado. Se a gente não obedece a Cristo, se a gente é omisso, é apático, empurra o cristianismo com a barriga, a gente permite que tudo que está ruim fique ainda pior. Os cristãos é que têm o poder, literalmente, de abençoar ou de amaldiçoar esse planeta. Porque no momento em que a gente cruza os braços e acha que o problema é do pastor, o problema é do outro. A gente está deixando que o mal, que a maldição da queda avance e cresça com facilidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei se você já, lendo esse texto, parou para pensar nisso. Por isso Jesus faz um alerta, por isso Jesus chama a atenção. Jesus fala para os brothers, ó, vocês são o sal da terra, mas, está aqui, ó, segue o versículo aí, mas se o sal perder o seu sabor, se o sal perder a sua propriedade, a sua função, como restaurá-lo? O cara foi chamado para ser sal, tem todas as propriedades para salgar, para frear a podridão, de repente ele perde o sabor, perde a sua propriedade de estacionar o processo de degradação, e Jesus vai falar, cara, como é que vai restaurar isso? O sal só é uma bênção enquanto permanece sendo verdadeiramente sal, senão ele é só um pó branco, chato, que destrói as coisas. A galera daquela época sabia que se o sal fosse misturado com um outro componente químico muito próximo das margens, das lagoas lá da região, eles tinham ali um lago gigante, o Mar Morto, o que mais tem no Mar Morto é sal. Só que se aquele sal, em contato com outro minério que tem nas margens de muitos lagos salgados, lá aquilo se torna absolutamente insosso e sem serventia. Eles sabiam que existia uma possibilidade real do sal perder sabor. Era uma realidade para eles naquela época. Eles não tinham toda uma arquitetura química que a gente tem hoje, um acesso a toda a química necessária para processar o sal. Eles pegavam o sal in natura, se o sal já estivesse reagindo com outro componente químico do próprio lugar, da onde eles retiravam o sal, eles já sabiam que aquele sal era insosso, não ia prestar para nada. E aí Jesus faz essa relação. Ó, vocês sabem do que eu estou falando, quando o sal perde o sabor, vocês sabem o que é isso. E aí Jesus diz, ó, a missão de vocês é no mundo sim, mas se ao invés de vocês influenciarem o mundo que fizer esse serviço, vocês não vão ter serventia. Perdeu o sabor, perdeu a função, perdeu a missão. Se os meus discípulos permitirem que o contato com o mundo, que está claro, nossa missão é no mundo, a gente não tem como se esconder do mundo, a gente não vai ficar dentro de uma redoma, escondido na igreja, não, nossa missão é dentro de casa, dentro da escola, né? Não sei, já permitiram já estudar presencialmente, já voltaram Então, onde a gente estiver, tanto presencialmente como digitalmente, virtualmente, né, a gente tem que ser sal que dá sabor. E aí, se a gente for influenciado pelo mundo, a gente vai ficar insosso, por mais que você fale que você é crente, você se torna absolutamente irrelevante, indiferente, as pessoas olham, pô, bicho, você vive que nem eu, você faz as mesmas coisas que eu, tem os mesmos valores que eu, por que eu vou para a igreja? Para ficar igual a você? Então Jesus chama a atenção dos discípulos nesse sentido. Se o sal de Jesus se misturar com o mundo, altera a sua química, perde as suas propriedades. Suas palavras não vão mais servir para nada. Entenda, no ministério terreno de Jesus, Jesus teve contato com muita gente que se dizia crente, gente que acreditava em Deus, no Deus de Jeová, no Deus da antiga aliança, em todo o código das leis de Moisés. Jesus teve contato com essa galera que tinha muito conhecimento bíblico, tinha muito conhecimento da revelação até então exposta para eles ali, né, o Antigo Testamento, só que eles tinham um testemunho de vida
completamente incoerente com a fé que eles professavam. Então Jesus faz essa relação. Olha só, tem uma galera que é sal, tem o conhecimento da verdade, tem o conhecimento de Deus, mas, cara, não tem sabor. Pior, às vezes tem um sabor pior do que a galera que não tem o conhecimento de Deus. Então Jesus vai fazer essas advertências. E aquela galera não servia para nada, a não ser para dar mau testemunho. Versículo 13, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus é assustador aqui. Cara, o seu desserviço não vai passar desapercebido. Não, as pessoas vão perceber que você é insosso, que você não tem sabor, que você não conserva nada, e você ainda vai ser humilhado no ambiente que você vive. O discípulo de Cristo só é sal de verdade enquanto for oposição à podridão. Quando ele começa a flertar com a podridão, quando ele começa a achar que o pensamento da galera lá de fora é mais interessante que o pensamento do reino, aí, meu irmão, já não está mais salgando nada. A frase da música lá que eu escrevi, quando diz assim, quando o mundo tenta nos enxergar, será que ele vê o que realmente somos? Quando o mundo olha para a gente, será que ele vê realmente sal e luz? Gente que tem o sabor de Jesus, gente que tem a luz de Jesus. Se a nossa opinião sobre aborto, uso de drogas, sexualidade, política é muito parecida ou igual da galera que não ama Jesus, cara, a gente já deixou de ser sal há muito tempo. Pensa nisso, pensa nisso. Jesus prossegue, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. A luz é o símbolo universal daquilo que é benéfico para as pessoas. Quando falta luz na sua casa, o que a gente faz? Fica desesperado. Já pensa logo, vai acabar a bateria do meu celular. Caiu o sinal do Wi-Fi, não consigo mais me conectar com ninguém. Cara, viver sem luz é um caos. Então a luz é o símbolo universal de tudo que é benéfico para as pessoas. Jesus afirma isso de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a bênção para o mundo. É a única salvação para quem vive na escuridão. E aí Jesus afirma, se vocês são meus discípulos, vocês são a luz do mundo. A nossa conexão vai fazer com que a minha luz passe para você e você vai brilhar onde você estiver. Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Onde vocês estiverem, vocês vão ser meus representantes. Vocês vão brilhar, igual uma lâmpada que está em casa que recebe energia. Ela brilha porque está recebendo energia. Então a gente brilha enquanto a gente estiver ligado, conectado em Cristo. E aí Jesus vai falar, de forma semelhante ao sal, a luz só cumpre a sua missão, o seu objetivo, se ela estiver ligada, resplandecendo. Enquanto ela permanece acesa, ela faz o que de fato ela foi chamada para fazer. Ela impede que a escuridão domine aquele lugar. E aí Jesus vai usar uns exemplos que eles conheciam muito bem. A luz precisa ser deixada livre para espantar a escuridão. Aí Jesus falou, ninguém consegue esconder uma cidade no topo de uma montanha. Da onde você estiver, você vai ver a montanha e vai ver a cidade. Da mesma forma, ninguém acende uma lâmpada, uma candeia, para botar embaixo da cama. Você acende uma lanterninha, né? Na época deles era uma lanterninha de barro, com um pouquinho de azeite, um pavio. Você só acende essa lâmpada para botar no alto, para iluminar. Aí Jesus fala aqui, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, a semelhança do papel que uma lâmpada exerce dentro de casa, o seguidor de Cristo deve igualmente brilhar aonde? No mundo. No mundo. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir. A luz de um verdadeiro cristão não pode ser escondida. Onde você estiver, você já chega dando as suas credenciais. Não só falando, falar é importante, mas não só falando. Você vai chamar muito mais atenção com o seu testemunho, com a forma como você vai tratar as pessoas, do que só você falando que é um seguidor de Cristo, mas se não fizer nada que comprova, que carimba, que chancela que de fato você é um seguidor de Cristo. Ao você acender uma lâmpada, a expectativa é que ela ilumine muitos lugares.
E é importantíssimo que as pessoas saibam que nós somos de Jesus, sim. E aí Jesus vai continuar aqui, versículo 16, ele vai dizer, é importante que todo mundo saiba que vocês são meus discípulos. Você tem que falar, você tem que fazer, ser sal e luz. E isso é importante por quê? Por que eu tenho que falar, Jesus? Por que eu não posso ser um agente secreto? No reino não tem 007, não tem agente secreto no reino. Porque aí Jesus fala assim, tem um objetivo, tem um propósito. Versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Jesus vai falar que o nosso jeito de viver com Ele e uns com os outros são boas obras. Vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A vocês? Não, ao Pai de vocês que está no céu. As pessoas vendo o nosso jeito de viver, o nosso jeito de tratar um ou outro, a forma como a gente reage quando passa por um perrengue, a forma como a gente reage quando perde alguém, um ente querido, para essa virose aí. As pessoas estão de olho, como é que ele reage? Como é que ele trata o outro? Como é que ele trata os pais? Como é que ele trata o professor em sala de aula? Como é que ele se comporta no momento de crise? E aí Jesus vai falar, cara, as pessoas vão olhar, vão ver vocês sendo sal e luz e vão glorificar a Deus. A vida de vocês vai remeter essas pessoas para a direção de Deus. As pessoas vão falar, cara, ele é assim porque ele anda com Jesus. Pô, ela é assim, ela fala desse jeito, ela me trata desse jeito porque ela segue, ela leva Jesus a sério. E aí Jesus fala, olha, eles vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Imagina, vaso de barro, só a gente sabe quais são os nossos defeitos. Né? O Spurgeon fala uma frase que é muito legal. Um antigo pregador, ele fala assim, estão falando mal de você? Não liga não, você é muito pior do que estão falando. Então assim, a gente sabe os venenos que a gente carrega dentro da nossa gaveta. E aí Jesus usa a gente, né, através da gente, através da nossa vida, para abençoar outros vasos de barro, outros filhos de Adão. Isso é muito maneiro, cara. O seguidor de Jesus deve deixar a sua luz brilhar, a fim de que os homens vejam, se interessem, se encantem por Jesus, se interessem pelo reino e comecem a perguntar, como é que é isso? Como é que é? Como é que você vive? Onde que é a tua célula? Onde vocês se encontram? Você pode orar por mim? É assim que começa. É inevitável que o nosso testemunho seja visto e avaliado. A gente é visto e avaliado o tempo todo, o tempo todo. Portanto, a finalidade de ser sal e luz é que as pessoas conheçam a Deus, elas se encantem com Jesus e glorifiquem a Deus. A finalidade é essa, o resultado da gente ser sal de verdade e luz de verdade é fazer com que o ambiente onde a gente está vai ter sabor, ou seja, vai ser um lugar agradável, a gente vai frear a podridão moral e as pessoas vão se encantar por Jesus. Isso é top, maravilhoso. Agora, se a gente for omisso, se a gente ficar quieto o tempo todo, ou não der um bom testemunho nem dentro de casa, nem no nosso ambiente acadêmico, se o sal perder o sabor, então assim, cara, é Jesus que está em você, então você não é obrigado a ficar calado em sala de aula. Ouviu algum absurdo? Cara, discorda com cordialidade, com educação, levanta a mão, eu discordo disso tudo aí que foi falado, eu não creio nisso, eu vivo de uma maneira completamente diferente dessa. É óbvio que no ambiente acadêmico, uma vez estava conversando com um jovem aqui, no ambiente acadêmico, agora pensando em vocês dentro da sala de aula, não adianta vocês fazerem esse contraponto usando texto bíblico, os caras estão em outro planeta. Eles estão no mundo, não adianta você, porque lá no Salmo 23, Davi, não adianta nada. Não adianta, isso é bom para a gente, isso é importantíssimo para a gente. Lá fora você vai ter que ter argumentos e vai ter que falar a língua deles. Vai ter que falar, cara, olha só, existe uma ordem cromossomial. Só existe homem e mulher, só existe macho e fêmea. Só existe XX e XY. Questiona, né? Não tem que acreditar na ciência. A ciência só diz isso. Então a gente tem que ter argumentos acadêmicos que sustentem os argumentos dos valores do reino para fazer o contraponto. Para dizer, cara, não é só assim. Eu vivo de uma maneira completamente diferente dessa. Eu creio
numa ideia, numa cosmovisão completamente diferente dessa que você está aí vivendo. Sempre sendo gentil, cordial, amoroso e perguntando. Posso orar por você? Você quer saber, quer me ouvir? Você quer saber qual é a forma, quais são os valores em que eu acredito? Você também não é obrigado a jogar pérola para porco, não, né? Você não tem que ser o crente chato, você tem que ser o cara maneiro, sal. Você tem que ser sal e luz. Então tem hora que você tem que perguntar. Uma vez, eu ainda exercia odontologia, um paciente estava conversando comigo e confessava uma outra fé, bem diferente do cristianismo, e aí ele falou lá no meio do tratamento, mas está todo mundo junto, todos os caminhos levam para Deus, né? Eu falei, cara, não é não. Não é não. Você quer ouvir a linha de entendimento de pensamento que eu tenho a esse respeito? Perguntei para ele, aí ele disse sim, a gente saiu do consultório, fomos lanchar, tem que ter comes e bebe, né? Senão não tem, isso é reino, estou falando de reino. Tem que ter comes e bebe. Cara, a gente ficou de 8 até as 11 horas falando sobre Jesus, terminou a conversa, ele pedindo para eu orar por ele, ele arrancou uma porção de coisas que ele estava usando, e hoje serve Jesus amarradão. Então, cara, você pergunta, você discorda, fala, eu não creio nisso não. Você quer um dia conversar sobre esse assunto? Aí, beleza, mas a gente não pode ser omisso. A gente não pode ser omisso. Ouvir um absurdo e ficar... Não pode. Tem que fazer... Não pode ser boca mole na frente dos não crentes. A gente não pode ficar calado. Quando a gente não brilha a luz de Jesus, o que avança? A escuridão. A escuridão. Quando a gente não salga nem brilha, o que avança é o caos. Todo mundo à nossa volta precisa saber que a gente crê em Jesus e que a gente tem a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, por mais que isso escandalize o cara. É verdade, você acredita nesse livro preto? Não, eu só acredito nesse livro preto. Mas esse livro aí diz que um peixe engoliu um homem. Se esse livro aqui falasse que uma minhoca tinha engolido um homem, eu ia acreditar. Não. Amiguinho, é tudo bonequinho de barro aqui, que acha que é cientista, que acha que é pós-doc, que acha... Diante do Criador, Paulo vai falar, diante do Criador, o que nós somos? Um bando de bonequinho de barro. Que se acha. Que se acha. Então a gente tem que exercer a nossa missão de ser sal e luz com sabedoria, com cordialidade, com educação, na contramão do sistema desse mundo. Através da nossa proclamação, do nosso testemunho, a gente vai retardar o apodrecimento das coisas à nossa volta. E aí, já estou falando de aplicação prática aqui direto, né? Qual é a nossa primeira aplicação prática? Seja sal e luz. Qualquer lugar desse mundo, tá muito claro no texto. Aonde Deus te colocou? Aí que você tem que ser sal e luz. E já vou dar um spoiler, dentro de casa é o lugar mais difícil, mais desafiador. No mundo, maneiro, mas dentro de casa é nitroglicerina pura. Por quê? Você não tem licença dentro de casa para gritar com seus pais, para gritar com seu irmão. Os vizinhos ouvem assim, cara, tem que estar rolando culto de libertação nessa casa. Porque assim, tem um demônio solto ali na parada, ali, uma gritaria. Então, assim, dentro de casa você tem que ser sal e luz. Os seus pais precisam olhar para vocês e glorificarem ao Pai do céu, ao Pai de vocês que está no céu. Nas redes sociais. Cara, quando você curte uma roubada, às vezes, mas é minha amiga, meu amigo, botei lá um coraçãozinho só para ela ficar feliz. Quando você bota o coraçãozinho para ela ficar feliz, você está assinando embaixo da parada que ela postou. Isso é maneiríssimo. Tem que ser sal e luz em todo lugar. Né? Arthurzinho está curtindo. Nossas conversas, nossas opiniões, os nossos achismos, cara, tem que estar uníssono com a palavra de Deus. Tem que estar uníssono com a palavra de Deus.
Não interessa a opinião da maioria das pessoas. Não interessa o que está escrito ali, o que está escrito aqui, o que o professor falou ali. Se botou numa direção diferente do que está na minha única regra de fé e de prática, eu estou fechado com a Bíblia. Pessoas que jamais leram a Bíblia, e talvez jamais lerão a Bíblia, a única Bíblia que eles vão conhecer e ler é a gente. O único Jesus que eles vão ver e conhecer sou eu e você. Imagina, que Jesus que esses caras vão conhecer. É isso que Jesus está falando aqui com a gente. Para a gente ser sal e luz nesse mundo é um desafio, só que a gente não está sozinho. Ele quer que a gente faça isso conectado a Ele. É o sabor dele que a gente vai passar para as pessoas, é a luz dele que a gente vai passar para as pessoas. Então, para a gente ter sucesso na nossa missão, a gente precisa estar o tempo todo orando e vigiando. A gente não pode perder Jesus de vista. Essa é a segunda aplicação. Vigie para não perder o sabor e o brilho de Jesus. Não é o sabor e o brilho do Marcão, não. É o sabor e o brilho de Jesus. A gente tem que vigiar para não perder isso. Por quê? É igual alguém que está trabalhando numa usina de energia nuclear. Cara, tudo ali dentro é perigoso. Mas, ela produz uma parada maneira. Então, assim, a nossa massa de trabalho é o mundo, mas é a radioatividade. Se tiver um furinho na minha roupa, é igual vocês assistiram aquela série Chernobyl, depois assiste, é série boa, fatos verídicos. Se você tiver um vazamento na sua roupa que permita que a radiação penetre ali, cara, babou. Então, assim, você tem que vigiar, orar, para não perder o sabor, para não ser contaminado, para não perder o brilho, para não perder o foco. E para isso, não tem mistério, não tem mágica. É só não perder Jesus de vista. Você tem que estar o tempo todo fazendo o que você tem que fazer no seu dia a dia, na sua vida, mas sem perder Jesus de vista. Jesus, você está comigo? Jesus, vamos assistir essa série aqui, Jesus? Jesus se amarra em série. Tem uma porção de série que você vê, eles são verdadeiras pregações contrárias a tudo que Jesus ensina para a gente. Você precisa identificar o pé de barro dessas paradas. Então vigie para você não perder Jesus de vista. A gente só consegue ter e passar o sabor de Jesus se a gente estiver conectado a Ele. Se a lâmpada não estiver conectada à energia elétrica, você pode ficar apertando o botãozinho ali, o interruptor direto, que não vai acender. Então não dê bobeira, você não está na praça de alimentação de shopping center. Às vezes eu tenho contato com os crentes que parece que eles são Alice no País das Maravilhas. Cara, não tem maravilha. Maravilha é ter sido chamado por Jesus, mas, cara, a gente é chamado por uma missão punk, desafiadora. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a gente vai bater de frente com as potestades. Seja sal e luz e tenha cuidado no exercício da sua missão. Quero concluir lembrando que nesse texto Jesus nos mostra assim, quão diferentes do mundo nós precisamos ser. E ao mesmo tempo quão dependentes de nós o mundo é. Isso é maneiríssimo. Eu não tinha percebido essa sacação de Jesus, né? Já li esse texto várias vezes, mas aqui Jesus deixa claro que nós temos que ser diferentes do mundo. Jesus não chamou a gente para ser legalzinho, para ser maneirinho. Você quer ser um camarada amado por todo mundo? Vai vender sorvete, todo mundo vai gostar de você. Você já viu alguém que venda sorvete ter inimigo? Cara, sorvete é bom demais, cara. Então assim, Jesus não chamou a gente para ser vendedor de sorvete. Para ser ele, sou uma maneira, todo mundo gosta de mim. Cara, não necessariamente. Mas ao mesmo tempo, o mundo inteiro é dependente da nossa relação saudável com Cristo e uns com os outros. As pessoas que convivem com a gente e nos observam precisam ver Jesus o tempo todo em nossas palavras e ações. Amém? As pessoas que nos observam precisam ver Jesus o tempo todo nas nossas palavras e nas nossas ações. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, a gente quer te agradecer, Senhor. Primeira coisa que a gente quer fazer é te agradecer pelo teu chamado, Senhor. Muito obrigado por nos amar. A tua palavra diz que o Senhor decidiu amar a gente antes de falar haja luz. E obrigado, Senhor, pela missão que o Senhor nos dá e nos capacita
o Senhor nos concede o seu sabor, o Senhor nos concede a sua luz. Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado por isso. E o nosso pedido, Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a viver essa vocação, esse chamado com excelência, Senhor. Que isso seja algo absolutamente natural na nossa caminhada, Senhor, dentro de casa, no ambiente acadêmico, onde o Senhor colocar a gente. Que a gente seja sal e luz de forma absolutamente natural, refletindo, Senhor, a nossa relação, a nossa intimidade, Senhor, o nosso amor uns pelos outros e o nosso amor pelo Senhor, Pai. Ajuda a gente nessa direção, é isso que nós te pedimos. Nós te agradecemos por esse culto que nós te prestamos, que seja agradável ao Senhor. E a gente faz essa oração, Senhor, no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Jeffrey